causa falta de libido na fase da menopausa? Vocês querem comentar o que vocês acreditam que causa falta de libido nessa fase da menopausa? Vou pegar uma água aqui. Comenta aí, Rainha. O que vem na sua mente quando eu pergunto o que causa a falta de libido na menopausa? Deixa eu ver o que vocês estão falando. Tem muitas rainhas entrando, muito bom. Compartilhamento. Tá quente? Vamos lá. Eliminei, tem muitas rainhas aqui falando. Muitos compartilhamentos. Show de bola. Show. Gratidão a todas as rainhas que estão aqui compartilhando eu. Rainhas sem libido, muitas sem libido. Eu quero saber se você sabe o que causa a falta de libido. Vamos lá? Aprender sempre. O poder de eu saber. Primeiro, é importante você ir analisando para ver onde que foi a gap, essa janela que fez com que a sua vida, falando da tua sexualidade, ficasse desse jeito. Ou seja, a falta de libido. Ponto 1, fundamental. Problemas no relacionamento. Problemas nos relacionamentos, os desencantamentos, as chateações, as frustrações e, às vezes, até as traições fazem com que a mulher, sim, tenha uma mudança na sua libido. Porque o que é libido? É um desejo, falando da questão sexual, que é o que eu estou trazendo, para ter um momento de intimidade com o teu parceiro. Agora, se você está triste, se você está chateada, se você está decepcionada, você vai ter essa vontade? Com certeza não tem. Não tem cabeça que funcione se houve uma mágoa, se tem um ferimento no relacionamento. Você pode até, isso é muito íntimo, Rainha, se você quiser comentar no chat, comenta, porque aqui é papo de mulher. É de mulher para mulher e é legal. Se você se sentir à vontade, comenta se foi algo do teu emocional. Vamos para o próximo? Fatores que eu chamo de prioridade. Nós temos multitarefas, não temos? Ai, acho que eu prendi meu cabelo, ficou dolorido. Tudo bem. Nós temos está dolorido mesmo. Nós temos uma série de tarefas. A mulher é multitarefas. Isso é uma coisa que eu trago para vocês analisarem. Eu falei hoje no Telegram sobre abraçar o mundo. Nós acreditamos que nós podemos. E a nossa mente, ela vai. Só que o nosso corpo não acompanha. Então, se você não tiver, Rainha, o ato sexual na tua lista de prioridade, primeiro você. Lembra que eu venho falando? Primeiro você. E o sexo é por você também. É por você primeiro e também pelo teu parceiro. E também. Porque namorar, ter o ato sexual somente pelo outro e por algum motivo você não está bem, não é legal. Mas traz essa questão para a tua lista de prioridade. O quanto nos últimos anos que a tua falta de libido veio acontecendo ou piorando, você colocou o ato sexual na tua lista de prioridades, depois de você. Sempre depois de você. Até porque, como eu já disse, eu quero repetir, é para você. Vai comentando. O casal vai deixando de investir nele. O casal sai, faz tudo, trabalha, chega cansado, cuida do filho quando está mais jovem, e tem que comprar casa, tem que comprar o carro, e vem a madurez, e continua cuidando do filho, continua dedicando todo o seu tempo para a família. E o quanto para vocês? O quanto que você e o seu maridão têm dedicado um tempo para vocês namorarem? Você reserva o horário? Vou contar um segredinho. Eu reservo, senão não fecha a minha conta. Eu reservo. Ponho mesmo, eu coloco o horário, porque eu estou um horário aqui com vocês, eu reservei. Depois eu vou fazer outra. Se não colocar, passa, Rainha. Agora, com a pandemia, restringiu, mas antes. Vai visitar o pai, vai visitar a mãe, vai visitar as amigas, sai para jantar, vai ao cinema, vai em todo canto. E não sobra tempo para o casal. E o casal vai se acomodando naquela situação de não namorar. Ambos, não é só você, vale para o maridão também, ele pode ir se acostumando. O maridão vai desacelerando o fogo. Não todos os maridões, tem maridão que é bem... Eu vejo muita rainha comentando que tem maridão que continua igual, com o mesmo fogo. Então, a questão da segunda, que é a falta de prioridade. Agora vamos trazer o tema do peso. A obesidade ou a barriga afeta na libido?
O que você pensa? Afeta, hein? Afeta, sabe por quê? Quando você está fora do peso, estar fora do peso te traz uma série de complicações. Você dorme mal. A tendência de quem está fora do peso é ter insônia. Quando você tem insônia, no outro dia você está cansada ou irritada, fadigada, sem energia. Quem está cansada, irritada, fadigada, sem energia, o modo reprodução, apesar de você não estar mais reproduzindo, que é a questão da sexualidade, fica desativado. Sabe o que fica ativado em você? O teu modo sobrevivência. Então você quer relaxar, porque para namorar tem que ter energia. Para namorar, para o sexo, tem que ter uma performance para que isso aconteça. Você não vai ficar lá uma morta-viva. Então, você tem que ter pique, você tem que ter energia. Não, o que o teu cérebro busca se você está no modo sobrevivência? Apenas comida. Piorando mais ainda na questão da obesidade, ou do sobrepeso, ou na barriga, que eu chamo de alien. A barriga da menopausa, tudo isso. Então, ela impacta sim. Se você for ver até então, eu falei 3 coisas totalmente distintas que impactam na sua libido. Eu nem cheguei, rainha, no quesito hormônio. Outra questão que impacta muito, o estresse. O estresse crônico ativa também, da mesma forma que eu falei de noites mal dormidas, está vinculado ao estresse, está vinculado à ansiedade, está vinculado a comer mais, mas o estresse gera muito mais cortisol. Quanto mais cortisol desequilibradamente no teu corpo, sabe o que vai acontecer? Mais chance de você ganhar peso. E quanto mais peso, mais inflamação. Quanto mais inflamação, mais disfunção, seja uma dor. Quem namora com dor? Quem namora com fibromialgia? Quem namora cheio de dores articulares? Quem namora com enxaqueca? Tudo isso está relacionado à inflamação crônica, que reflete que a tua célula não está funcionando. E se tem estresse, rainha, é pior ainda. E além de tudo, o estresse afeta hormônios que são precursores da tua testosterona e do teu estrogênio. Olha quanta coisa envolvida. Olha, eu quero que você abra o leque para você entender de onde que vem a tua falta de libido, que pode não ser, rainha, só um fator. Você pode estar pensando, é da menopausa. Não necessariamente. Como eu já disse, eu nem cheguei no item menopausa. Que mais? Agora vamos afunilar um pouco mais. Insônia. Você pode ter insônia por estresse, você pode ter insônia por ansiedade, você pode ter insônia pelo declínio hormonal da menopausa. Quantas causas de insônia? Se tem insônia, vai gerar tudo que eu já expliquei, que é todo o processo de fadiga no dia seguinte. Modo sobrevivência ativado, modo reprodução, sexualidade de libido desativada. Associado a mais cortisol, associado a menos hormônio fundamental, produzido também na glândula adrenal, se você não conhece, se chama DHEA. É a abreviação para um nome esdrúxulo chamado dehidroepiandrosterona, o DHEA, conhecido como o DEA. Então, o DEA, que é precursor hormonal, quanto maior o estresse, ativando todo esse circuito, menos DHEA. Então, você já tem aqui, só pelo estresse, antes do ovário, não estou nem falando no seu ovário, um impacto na tua libido hormonalmente, seja pelo cortisol, ou seja, o cortisol aumenta e o DHEA, que é o DEA, diminui. Então, você já tem um desequilíbrio hormonal impactando na tua libido. Agora vamos, e a menopausa? Afeta? Sim. A menopausa, nós começamos a ter queda da progesterona, do estrogênio, que é o hormônio que a mulher tem um toque mais feminino com o estrogênio. A falta de estrogênio faz com que tenha uma perda desse toque? Sim, tanto que essa barriga, essa gordura gerada pelo excesso de insulina, muda a forma corporal da mulher pela queda de estrogênio. Então, você, toda feminina, toda padrão que nós chamamos de pera, passa a ter nessa idade, se você não se tratar, na fase da menopausa, uma mudança da tua forma corporal com perda da tua feminilidade. Então, você, se não estiver atento, o que vai acontecendo? Você vai ficando com aquele modelo de maçã, mais maior aqui em cima, braço, costas, vai ficando toda no modelo troncudo.
Isso afeta? Afeta sim. Afeta como você se vê, tem uma mudança da tua forma corporal e até que ponto afeta como o teu parceiro te vê, porque tem uma mudança na tua feminilidade pela mudança da tua forma corporal. E eu estou falando, rainha, só de um item da menopausa. O que mais afeta a menopausa? Secura vaginal. Se a tua vagina ficar seca, dói. Que mulher quer namorar com dor? Que mulher quer namorar sendo que aquilo vai gerar um desconforto? Afeta a libido sim, porque o teu cérebro já sinaliza, vai namorar, vai ter dor, não vai ser prazeroso. Que mais? Pode ser que você tenha uma infecção urinária pós-coito, ficando com aquele desconforto terrível. Rainha, olha o ciclo que está gerando. E agora eu estou abrindo loops para você entender o efeito da menopausa, agora que eu cheguei na menopausa. E aí, fora o estrogênio, que é um hormônio que tem a ver com a tua feminilidade, que tem a ver com a tua forma corporal, que tem a ver com a tua qualidade de sono, eu já expliquei o efeito do sono, que pode startar o calorão, e o calorão traz uma outra cascata de efeitos também, que está envolvido na questão da tua lubrificação vaginal, fora outros, eu estou direcionando somente para a questão da sexualidade. Acabou? Não, tem outro hormônio envolvido. Primeiro cai o estrogênio, para a grande maioria das mulheres. O outro hormônio que na sequência cai, mas tem uma parte, eu vejo isso na minha prática diária, que bem antes até da menopausa, ele começa a cair, é a testosterona. É um hormônio que é o hormônio predominante no homem e nós temos em torno de 5% fisiologicamente. É o hormônio da libido. Por que os homens infinitamente tendem a ter mais libido? Porque eles são chamados reprodutores. Então, eles têm muita libido. Então, o maridão ter uma libido assim e a sua estar assim, tem sentido, porque ele tem muita testosterona. E na menopausa também, consequentemente, além de cair o estrogênio, cai a testosterona. E com isso, vai mudar a tua libido. E nesse conjunto todo, fora a libido, muda a excitação, que é aquele teu momento de prévia, e ainda muda o teu orgasmo. Então, você tem afetado várias fases da chamada do sexo, ou seja, a libido, a excitação, o orgasmo, e depois do orgasmo, para fechar, nós temos que ter a resolução, que é o relaxar. E com essa interferência hormonal, nós temos em todo o circuito do ato sexual afetado. Mas se você for ver, desde a questão emocional, fora o estilo de vida, o estresse, a insônia, a ansiedade, a questão emocional, eu falo para você focar como anda o teu relacionamento. Aí sim, vem a questão do peso, a obesidade, o quanto que ela te afeta desde não dormir bem. Então, consequentemente, você está no modelo sobrevivência, você desliga o modelo reprodução, que tem a ver com a tua sexualidade. E se eu vou descendo mais e progredindo mais e afunilando e descendo, falando dos nossos ovários, tudo isso tende a te afetar cada vez mais, impactando na tua libido. Mas você percebeu que é uma sequência de itens envolvidos, rainha? Não é tão simples assim. Não é tão simples. O que você tem que entender, cada uma que está aí ouvindo, o que acontece com você. Faz aí, rainha, o teu checklist. Se você quiser fazer no chat, coloca. Eu sempre leio o chat quando eu consigo, sempre eu vou ver para entender o que está acontecendo com vocês. Porque, de uma forma ou de outra, eu trago a resposta para a grande maioria. Eu já disse, eu amaria responder para todas no tete-a-tete. Impossível. Sua mentora, eu sempre gosto de falar de carne e osso, e da mesma forma que vocês têm 16 horas no dia para fazer a vida acontecer. Tem que trabalhar, comer, tomar banho, pagar, como fala um amigo meu, tem que pagar os boletos. Então, nós temos essa vida. Nós somos cheios de responsabilidade. E para isso vem a gestão do nosso tempo focando no que interessa. Para mim, interessa estar aqui com vocês? Sim, senão eu não reservaria de 1 a 2 horas para preparar o conteúdo e mais 1 hora para estar aqui com vocês. E, rainha, eu nem consigo fazer isso sozinha. Eu tenho todo um time por trás para estar aqui nessa câmera, com o celular, com a luz,
com o ambiente, com tudo eu preciso de um time, ou seja, demanda muita energia. Mas sabe por quê? Porque eu quero muito estar aqui. Então, isso é um prazer para mim. Por isso que eu falo que o prazer, muitas vezes, é além da libido. Mas ficou claro? Você tem que entender que não é eu não tenho libido. Muitas vezes, eu como médica aqui no Reino da Saúde, o que acontece? Alguém chega acreditando que é o hormônio que vai resolver o problema dela. E muitas vezes não é. Algumas vezes sim, sim, é um conjunto de ações. Por que eu falo muito para vocês da questão do emagrecimento? Você viu que estar acima do peso, e eu vou aprofundar mais um pouco nesse tema, impacta na tua sexualidade, impacta na tua libido por uma série de motivos.